Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, caros deputados, especialmente o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, e começando por um agradecimento pela proatividade que teve a Ordem dos Psicólogos ao elaborar este estudo sobre modelos de insustentabilidade, permita-me com, entre parênteses, o IN, porque essa é a grande discussão, é sustentabilidade versus insustentabilidade do que é o regime do teletrabalho, e dando-nos aqui alguns caminhos e alguns alertas que vêm muito a propósito no dia em que vai ser discutida precisamente os diversos projetos de todos os partidos políticos sobre o regime do teletrabalho. O teletrabalho, que é uma realidade que tem muito tempo, embora só agora é que despertou aparentemente a atenção de todos. Mas o PSD considera que temos de ter alguma cautela na revisão deste regime, especialmente porque ele tem sido exercido, no que diz respeito a Portugal, em circunstâncias que não são aquelas para que foi pensado, partindo nomeadamente por uma imposição legal fruto da situação que nós vivemos, bem como pela ausência de condições e até de planificação do seu exercício. E isto pode ter-nos trazido uma série de dados inquinados até naquele que é o estudo e o levantamento dos impactos deste ano de trabalho ao domicílio, muito diferente daquele que é o regime de teletrabalho pensado pelos regimes legais. Não obstante, há aqui algumas coisas que preocupam ao PSD e que também a Ordem nos veio alertar, nomeadamente com a questão do esquecimento do teletrabalhador no que diz respeito à sua organização. É-nos chamada a atenção por vários estudos, nomeadamente por o país ter muito mais experiência a nível de teletrabalho, que temos aqui uma dupla situação. Por um lado, o teletrabalhador tende a produzir mais que o trabalhador que está dentro da organização, e não obstante essa maior produtividade, até muito fruto do que disse aqui o Sr. Bastonário, da concentração do foco, se consegue mais facilmente, a verdade é que simultaneamente é esquecido até para reuniões da organização, ou é esquecido sobretudo na progressão de carreira, que deve ser o acesso a todos os trabalhadores. Esta é uma questão que muito nos preocupa, até naquela que é a igualdade de acesso ao trabalho e à progressão e à dignidade e à igualdade de oportunidades que tem que ser sempre garantida por todos dentro de uma organização. Portanto, quais são os reflexos que possa ter, não sei se viu, as propostas estão em discussão e, portanto, algumas decidiram mesmo, quanto a nós, de uma forma sem que haja esta ponderação e esta maturação necessária, alterar radicalmente o regime, numa altura em que nós ainda estamos numa fase de consolidação do que será o futuro. Esta é uma das questões, mas também há aqui mais algumas questões que nos colocou neste estudo e que têm a ver, nomeadamente, com a questão do bem-estar e do stress, até do stress tecnológico, aliado às situações de teletrabalho. Porque enquanto na organização há todo um espaço até de convívio, de estar com os colegas, de troca de ideias, e este stress que se gera no trabalhador, fruto deste isolamento, que pode afetar grandemente o seu desempenho e a sua saúde mental, que em última análise é um dos fatores que temos de ter sempre em consideração. Também a questão do desligar, e aqui estamos a falar de um desligar que nem tem a ver, e essa para ver se percebemos bem, que nem tem a ver com o horário de trabalho propriamente dito, mas é da incapacidade, fruto de o próprio trabalhador, por vezes não conseguir ter espaços físicos separados do local da sua vida privada e do local do exercício da sua atividade, não consegue desligar do trabalho, até porque as ferramentas, digamos, são as mesmas e em simultâneo. E, portanto, quais seriam as ferramentas, até pela implicação psicossocial que estas situações podem ter na saúde mental dos próprios trabalhadores, para que o trabalhador efetivamente, psicologicamente, conseguisse desligar? Porque nenhuma lei o consegue fazer se não houver aqui uma capacidade e ferramentas para que o trabalhador o consiga fazer, como deve acontecer, até por aquilo que é a saúde e o bem-estar e o tempo que deve dedicar à sua vida privada e familiar, fundamental para manter a saúde mental e física, naturalmente, porque elas andam em conjunto uma com a outra. E, finalmente, que há aqui uma questão que acaba por ser uma preocupação também, como é que nós garantimos, de facto, a igualdade a todos os níveis e com as ferramentas psicológicas, quer para os gestores, quer para os próprios trabalhadores, porque as dificuldades sentem-se em ambos os lados
e, acima de tudo, já temos informação consolidada sobre estas matérias que permitam à Assembleia legislar do melhor sentido, ou se ainda é muito cedo e nós precisamos maturar aqueles que são os princípios que nos devem reger também nestas matérias. Muito obrigada. Muito Desde obrigado. já, Sr. Bastonário, obrigado, Sr. Presidente.